Agradeço a todos pelas presenças em que nós vamos iniciar o nosso estudo, parte 20. Muito obrigado. Já se encontra em tela o slide, parte 20, dos temas dos livros de André Luiz, e nós estamos desenvolvendo este debate, estas reflexões, em que nós destacamos fragmentos de textos, pode ser de um capítulo, um parágrafo, de uma página, que às vezes entre linhas existem grandes conhecimentos que podemos colocar em prática nesta vida, nesta encarnação, a fim de que tenhamos mais alívio, que possamos suavizar as nossas inquietações, e o conhecimento, já dizia o nosso mestre Jesus, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, já se encontra em tela, nós iremos iniciar pelo primeiro retângulo. Todos os livros são psicografados por Francisco Cândido Xavier, e nós temos o livro No Mundo Maior, capítulo 7, de nome Processo Redentor. O assunto deste capítulo, existem diversos assuntos. Eu destaquei reminiscências torturantes, isto é a memória, o passado, que se apresenta para este personagem, esse capítulo Processo Redentor, do livro No Mundo Maior. Este personagem, ele se encontra naquela encarnação como paralítico, tem 8 anos de idade, e na encarnação anterior ele foi um revolucionário. Ele utilizou a situação do país que até então ele vivia, no distúrbio social, numa revolução. Ele resolveu matar os seus opositores, além de torturar. E ele, naturalmente, como todos nós, ao violarmos as leis divinas, irão incidir em nossas vidas as leis divinas, como a lei de causa e efeito. E ele, após a desencarnação, numa encarnação anterior, ele ficou 100 anos, um século, na região do umbral, aprisionado pelas suas vítimas que não perdoaram, e esta prisão numa região do umbral, ele sofreu situações traumáticas no seu perispírito, segundo a narração de André Luiz nesse capítulo 7 do livro Do Mundo Maior. E as reminiscências torturantes, isto é, esta memória, este passado, se atualiza numa nova encarnação. Esta criança de 8 anos de idade, o espírito, na realidade, tem muitas vidas, está no corpo de criança, ele tem limite físico, está paralisado no leito, e ele, segundo Calderaro, que é o instrutor, mentor que acompanha André Luiz, esclarece a respeito desta temática, ele lembra, de alguma forma, pelo inconsciente, digamos assim, essas reminiscências, essas memórias torturantes. E devemos desenvolver algumas reflexões a respeito disso. Primeiramente, que nós não podemos nos situar em nossas memórias, que elas se apresentam com muitas informações, condicionamentos, hábitos, automatismos, e a nossa memória ela pode apresentar, de alguma forma, este passado, e devemos superar este passado. Então, devemos controlar as informações que se apresentam em nossa memória, estas recordações penosas, porque se situarmos emocionalmente, mentalmente, neste passado, em vidas passadas, no aspecto, digamos assim, negativo e desconforto para a vida presente, devemos fazer um trabalho íntimo, devemos operar a contenção, isto é, conter, frear este passado. E nós só podemos desenvolver
esta contenção, este freio, digamos assim, que vai amortecer esse passado de tortura quando temos experiências de natureza maléfica, infeliz. Mas quando progredimos nas virtudes, na moralidade, nos valores intelectuais, esse passado deve se apresentar, porque são progressos do bem, da bondade. E esse passado, quando ele é positivo, ele vai aliviar as nossas vidas, a nossa mente, o nosso psiquismo sentirão um certo conforto, um acalento, um consolo. Mas, nesse caso, no capítulo 7 do livro No Mundo Maior, este personagem, em sua memória do passado, tenta se atualizar no tempo presente. E a reforma íntima, a modificação para melhor, digamos assim, é o valor que devemos colocar em prática nesta encarnação. Devemos nos tornar novo, um novo ser, uma nova história. Procurar superar aquele ser inquieto, aquele ser que não consegue desfazer as miragens, as ilusões criadas no passado. E só iremos superar este passado, estas recordações penosas, esta memória instável, quando colocamos em prática a renovação do espírito. E Jesus mencionou isso com muita clareza e sabedoria. O mestre ditou, sentenciou, dizendo o seguinte: quem quiser seguir os meus passos, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Negar a si mesmo é o ingresso para a reforma íntima, para a renovação do espírito. Quando Jesus fala negue-se a si mesmo, é negar o arrastamento, as paixões incontroláveis, as rebeldias, a vingança, o ressentimento. Então, devemos negar esses comportamentos que são penosos em nossa vida, para que possamos nos tornar novo, isto é, colocar a cruz em nosso ombro, para que possamos trilhar nesta terra, nesta encarnação, desenvolvendo o sentido da vida. Eu vou pedir para a Norma ler, para que possamos fundamentar este capítulo 7, de nome Processo Redentor, do livro No Mundo Maior, psicografia de Chico Xavier, ditado pelo espírito André Luiz. E o destaque do assunto de hoje, destacamos reminiscências torturantes, isto é, recordações penosas. Eu vou pedir para que a Norma possa ler, a fim de fundamentarmos qual é o sentido da encarnação, qual é o valor da vida. É a questão 132 do Livro dos Espíritos, e que Allan Kardec pergunta qual é o objetivo da vida, qual é a finalidade da vida. E a resposta, na primeira parte, diz o seguinte: é alcançarmos a perfeição, superarmos as nossas imperfeições. Para alguns, missão, e para outros, expiações, isto é, resgates espirituais. Então, a finalidade da vida é alcançarmos a perfeição, isto é, superarmos imperfeições. E as imperfeições, elas estão arquivadas em nossas memórias de vidas passadas. Você pode ler, por gentileza, Norma? Hoje não, querido. É do capítulo Muito obrigado. 2 da encarnação dos espíritos, objetivo da encarnação. E aí Kardec pergunta: qual o objetivo da encarnação dos espíritos? E a espiritualidade responde: Deus lhes impõe a encarnação com o fim de fazê-los chegar à perfeição. Para uns é expiação, para outros missão. Mas, para alcançarem essa perfeição, têm que sofrer todas as vicissitudes da existência corporal. Nisso é que está a expiação. Visa ainda outro fim a encarnação. Desculpa. O de pôr o espírito em condições de suportar
a parte que lhe toca na obra da criação. Para executá-la, é que, em cada mundo, toma o espírito um instrumento de harmonia com a matéria essencial desse mundo, a fim de aí cumprir, daquele ponto de vista, as ordens de Deus. É assim que, concorrendo para a obra geral, ele próprio se adianta. Tem uma nota de Kardec a essa resposta da espiritualidade. Norma, não precisa, Não nesse caso. precisa? Tá bom, Não precisa. querido. Tá bom. Valeu, muito obrigado, Norma. De nada. Muito obrigado. Então, a nossa querida amiga Norma leu e nós conseguimos assimilar que a encarnação tem esse objetivo. Qual é o objetivo da encarnação? É justamente buscar a perfeição moral e intelectual. E se nós reencarnamos, é porque existem imperfeições em nós, exceto, é claro, os missionários. Estes, naturalmente, já superaram esses enigmas, esses dilemas pessoais. Então, neste capítulo 7º, Processo Redentor do livro No Mundo Maior, este espírito reencarna, ele está com 8 anos de idade, ele foi um revolucionário numa vida anterior, infelizmente, ele matou alguns opositores no distúrbio social, torturou e gerou as consequências da lei de causa e efeito, ele violou algumas leis divinas. E, naturalmente, ele precisa resgatar, como todos nós estamos resgatando, algumas violações, alguns equívocos do nosso passado, e precisamos, já que estamos numa situação de resgate, precisamos ter uma orientação de um mestre, precisamos direcionar a nossa vida, porque por nós mesmos há uma grande probabilidade de errarmos de novo. Aqueles velhos vícios ainda podem seduzir as nossas almas, ainda podem atingir o nosso coração, então precisamos de uma iniciação espiritual, precisamos criar a chamada segunda natureza, que Emmanuel menciona no livro Consolador, Psicografia de Chico Xavier. Emmanuel, mentor espiritual, diz neste livro Consolador que existe a chamada segunda natureza. Devemos desenvolver a segunda natureza para que a reforma íntima, para que o novo ser seja concebido em nós. O Mestre Jesus, ao dialogar com Nicodemos, ele mencionou a respeito disso. O que nasce da carne é carne. O que nasce do espírito é espírito. Precisamos renascer do espírito. Da carne, já estamos presentes, em plena encarnação. Mas o nascimento do espírito é uma tarefa individualizada. Então, precisamos renascer do espírito, para que possamos superar recordações penosas, isto é, não podemos nos situar em memórias, em recordações que vão propiciar, infelizmente, uma situação de condição parasitária. Eu vou ficar paralisado, eu não vou conseguir avançar, porque a minha mente ainda é do passado, eu não posso permitir isso. Numa encarnação nova, eu necessito de me tornar novo em Cristo, para que o meu caminho seja um caminho voltado, trilhado para a porta estreita. Então, meus amigos, minhas amigas, devemos superar qualquer fixação mental em memórias, e tais memórias de vidas passadas podem ter experiências que vão escravizar, aprisionar as nossas emoções, o nosso psiquismo, numa vida que violamos as leis divinas. Então, precisamos viver, vibrar, caminhar com o pastor das almas. Vamos agora, meus amigos, para o segundo retângulo, acompanhando o slide, o módulo. E vamos continuar ainda no livro No Mundo Maior, Psicografia de Chico Xavier, e agora no capítulo 18, Velha Afeição. O título é muito interessante, Velha Afeição, tem um vínculo afetivo com André Luiz. André Luiz, neste capítulo, ele descobre
que o avô paterno, chamado Cláudio, se encontra no umbral naquela oportunidade, há 40 anos. Há 40 anos. E naquela situação que ele foi com o caldeirado, na região do umbral, e ele percebeu que o avô dele se encontrava com um grupo de espíritos afins, eis é a lei da afinidade, esses irmãos, infelizmente, na última encarnação, eles viveram e fraudaram relações financeiras, exploraram vidas, a má-fé. Então, além de violarem as leis humanas, eles violaram, acima de tudo, as leis divinas. E eles, esse grupo, e essencialmente o avô do André Luiz, quando o André Luiz percebe o avô dele naquela região do umbral, ele está com o caldeirado, o André Luiz, e o avô dele com os demais irmãos infelizes. Inclusive, eles começam a narrar, o próprio André Luiz começa a narrar e descrever as características perispirituais de cada irmão que se encontrava naquele grupo, juntamente com o avô do André Luiz. Eram verdadeiros esqueletos, aspectos horrendos, porque a mente ela vai moldando, a mente ela vai elaborando o corpo perispiritual. Se a tua mente ela busca sinceramente o caminho do bem, você vai desenvolvendo uma estética divina. Mas se a tua mente está sempre desequilibrada, gerou um padrão de desequilíbrio constantemente, e você não recorre à oração, uma vida voltada a uma iniciação espiritual, um autocontrole, se você não desenvolve esses valores, o perispírito ele vai refletir o que você é mentalmente. E, nesse caso, temos aí o assunto em destaque, miragens de ouro. Estamos agora no segundo retângulo, continuamos no livro No Mundo Maior, capítulo 18, do nome Velha Afeição. O André Luiz está com o caldeirado, fazendo incursões de amparo, de ajuda e de estudo numa região do umbral. E o André Luiz percebe que o avô dele, o avô dele paterno se encontra no umbral, com um grupo de espíritos com aspectos em seus perispíritos desagradáveis, horrendos. E cada um deles pegava um lama imaginando ouro. Eis aí a miragem. Eles pegavam a lama na região do umbral e imaginando que era ouro. Por que que eles viveram esta experiência de natureza estranha, uma verdadeira miragem, digamos assim? Porque as vítimas que eles prejudicaram, a exemplo do avô do André Luiz, as vítimas não perdoaram. Elas estavam naquele ambiente do umbral, e segundo a narração de André Luiz, a matéria mental das vítimas, isto é, o nosso pensamento tem matéria mental. Quando pensamos, exalamos energia. No médio é o ectoplasma. No paranormal é a bioenergia. Então, cada escola religiosa vão naturalmente caracterizar essa energia que, no fundo, é a matéria mental, ou fluido universal que tomou essa forma. E as vítimas, elas conseguiram manipular essa matéria mental, essa energia, estão se vingando, as vítimas, daquele ambiente. E, segundo a narração de André Luiz, elas lançaram uma chamada couraça, uma vibração fluídica nas mentes desses irmãos, para que eles pudessem se fixarem e mentalmente eles só enxergam ouro, mas na realidade é lama. Olha que loucura, meus amigos. A vingança das vítimas, não perdoaram, negaram Cristo em si, as vítimas deveriam avançar a espiritualidade, mas resolveram acompanhar os seus algozes após a morte de cada um deles. E na região do umbral, segundo André Luiz, eles lançaram uma couraça fluídica em que eles estão impossibilitando a lucidez e a visibilidade real daquele ambiente. E eles pegavam o tempo todo lama, acreditando que era ouro, baseado também no psiquismo de cada um deles. É uma ambição descontrolada, eles exploraram vidas, fraudaram relações contábeis. Então, eles também têm uma ambiência mental favorável para esse tipo de miragens.
Aí o pessoal pode perguntar, mas peraí, isso é o quê? É feitiço? Isso é o quê? Isso é uma ação de magia negra? Não necessariamente, porque existe uma questão, vou até ser um pouco da orientação, que eu passei algumas questões para a Norma, do roteiro, Norma. Tem uma questão, gostaria que você lesse, está fora do roteiro, é 553, que Allan Kardec esclarece algo muito importante, porque às vezes nós imaginamos que quando se faz uma magia negra, um trabalho, uma macumba, uma feitiçaria, nós imaginamos que os objetos que vão influenciar nossa mente. A questão é 553. Está na mão, está na mão. Está ótimo. Aí, o Allan Kardec indaga para o mundo espiritual a respeito desses espíritos que podem auxiliar com essas intenções. E a resposta que a nossa Norma já vai ler diz na parte final uma coisa importante, que a ação, seja da magia negra, uma ação maléfica, da feitiçaria, é pelo pensamento do espírito encarnado e do desencarnado. Há uma conexão de pensamentos, não são pelos objetos. Não é em si a feitiçaria, não é em si a própria magia, é pelo pensamento que o espírito infeliz tenta manipular o espírito obsidiado, é pelo pensamento. Então, eles conseguiram criar essas miragens pelo pensamento do avô de André Luiz, como os demais irmãos. Foi naturalmente pelo pensamento que eles manipularam essas miragens. Tu pode ler, Norma, por gentileza? Pois não. Parte 2ª, capítulo 9, da intervenção dos espíritos. Que efeito podem produzir as fórmulas e práticas mediante as quais pessoas há que pretendem dispor do concurso dos espíritos? E a espiritualidade responde: o efeito de torná-las ridículas, se procedem de boa fé. No caso contrário, são tratantes que merecem castigo. Todas as fórmulas são mera charlatanaria. Não há palavra sacramental nenhuma, nenhum sinal cabalístico, nem talismã que tenha qualquer ação sobre os espíritos, porquanto estes só são atraídos pelo pensamento e não pelas coisas materiais. Muito agradecido, Norma. Vocês percebem que esta questão 553 do Livro dos Espíritos, ela está fundamentando este assunto em destaque do segundo retângulo do livro No Mundo Maior, capítulo 18, porque estas miragens de ouro, o avô de André Luiz e os demais irmãos que se encontram no umbral, eles estão vivendo essas fixações mentais, essas imagens, essas formas de pensamentos, mas elas não foram criadas através de objetos, de palavras mágicas, não foram criadas desta forma. Elas foram estabelecidas pelo pensamento do espírito sobre o outro. Então, é pelo pensamento. Isso evita uma série de mitos, questões lendárias, que as pessoas, às vezes, imaginam que é objeto. Não é objeto, é pelo pensamento. Então, por que é importante entendermos isso? Porque isso nos dá o direito de escolha. Pelo pensamento, em Cristo, se você orar, se você desenvolver valores da Boa Nova, você pode evitar essa sintonia maléfica, venenosa, contrária ao bem. Você pode evitar essa sintonia de pensamento perante ao pensamento do espírito infeliz que quer manipular as nossas vidas. Só que o avô de André Luiz, avô paterno, ele aceitou esses pensamentos das suas vítimas que manipularam o psiquismo de cada um deles, e o André Luiz, vou até reiterar, o André Luiz, neste capítulo, ele narra que eles criaram uma espécie de couraça fluídica que lançaram na região da mente do perispírito desses irmãos, incluindo o avô de André Luiz, e eles geraram a sintonia perigosa dessas miragens. Então, eles estão pegando lama na região do umbral, mas, na realidade, é lama mesmo. Só que, na mente deles, é ouro. Então, fica um alerta para todos nós. Não é
o objeto da magia negra não são palavras que vão induzir a gente a, digamos assim, essa prisão mental diante de uma energia de baixo teor. É pelo pensamento. É importante porque, segundo a questão 553, porque pelo pensamento eu tenho direito de escolha. Eu posso escolher. Não, eu não vou aceitar esse pensamento. Ou vou aceitar esse pensamento que está em Cristo. Esse não está em Cristo, então eu não vou aceitar. Então você tem poder de escolha. Já pelo senso comum, pelos mitos, pelas lendas, eles infelizmente, estão disseminando que a magia negra ela tem endereço certo. Ela vai alcançar o seu resultado independente da escolha da qual aquele é objeto da magia negra. Então, essa questão 553 já nos dá o direito de escolha. Já que é pelo pensamento que um espírito tenta manipular, lançar magia negra, nos prejudicar, já que é pelo pensamento, eu posso escolher o pensamento positivo, pensamento que, naturalmente, está vinculado a uma vida superior. Então, eu fico acima de uma sintonia, eu fico acima dessa sintonia maléfica, que é essas manipulações de formas de pensamentos, essas manipulações desagradáveis do campo da magia negra. Então, meus amigos, vamos agora para o terceiro retângulo. Hoje nós estamos estudando a parte 20 dos livros de André Luiz, temas dos livros de André Luiz, estamos na parte 20. Nosso estudo de André Luiz já vai fazer 2 anos e pouco relacionado a essa temática, e todos os livros estão psicografados por Chico Xavier, ditado pelo mentor André Luiz. Vamos agora para o livro Libertação. Livro Libertação, capítulo 7, Quadro Doloroso. Nome do capítulo, Quadro Doloroso. Lembrando que, nesse livro Libertação, o mentor que acompanha André Luiz é o Gúbio, e nesse capítulo, Gúbio e André Luiz se encontram no ambiente da região do Umbral, numa região sombria, chamado Numa Cidade Estranha. É uma colônia penal em que recebem os espíritos que, quando viveram aqui entre nós, no mundo corpóreo, eles foram homicidas, eles foram corruptos, fraudadores, eles prejudicaram as vidas coletivas, e eles se encontram nesta colônia penal, chamada Numa Cidade Estranha, e a maior parte desses habitantes que vivem ali, após as suas encarnações no planeta Terra, eles mantêm, a maior parte deles, segundo André Luiz, os estigmas do seu último respirar, do seu último momento no mundo corpóreo. E André Luiz fala que muitos deles não têm braços, apesar que eles se encontram no perispírito, mas eles não têm braços. Eles têm alguns estigmas de seus corpos que identificam como que eles desencarnaram. Então, eles estão na rigidez do perispírito. Por quê? Porque o coração endurecido impossibilita a autocura. Um espírito que não entendeu a mensagem libertadora do Evangelho, ele é escravo de si mesmo, porque a mente dele gerou esta escravidão, gerou esta prisão através de rebeldias. E tais rebeldias vão refletir no perispírito, através de formas, porque o perispírito ele é maleável. E André Luiz, naquele ambiente, o Gúbio resolve esclarecer justamente vários temas, naturalmente, mas um dos temas que eu resolvi destacar para hoje, em nosso estudo, é que contra se acompanha na seta à direita, do livro Libertação, capítulo 7, que é Ídolos da Mentira e da Sombra. Ídolos da Mentira e da Sombra. Vocês sabem que estes temas, eles são temas importantes, porque se você conhece um caminho, uma estrada escura, uma estrada que não tem luz, você vai aguardar o amanhecer em que o sol nascente vai clarear a estrada que você pretende trilhar sua vida. É assim a nossa doutrina espírita. Nossa doutrina, ela é o sol nascente que clareia as estradas da nossa vida. Porque
por uma falta de amadurecimento, por uma imaturidade, nós trilhamos vários caminhos e muitas encarnações em que tais caminhos foram escuros, eram madrugadas escuras, muitas sombras e pouca luz. Erramos, nos equivocamos e precisamos ter o sol nascente, que é a claridade do Evangelho, da nossa doutrina espírita, ou qualquer doutrina em que o toque da luz esteja presente. Então, o Gubbio explica para André Luiz que esses irmãos que se encontram nessa região do umbral, eles nomearam como seus ídolos a mentira e a sombra. E eles se encontram ali, porque na última encarnação, ou nas encarnações anteriores, eles negaram o Cristo, escolheram Barrabás. Eles negaram o Messias, escolheram Pilatos. Eles negaram o próprio pão da vida, chamado Mestre Jesus. Eles negaram, nós negamos, todos nós negamos de alguma forma. E, ao negar Jesus, há um vazio existencial. Nós preenchemos ou com o nosso ego, ainda necessitado de muita luz, de muito conhecimento, ou o ego de outros. O ego de outros, ideologias de outros, podem manipular as nossas vidas. Por isso que devemos, primeiro, a quem estamos nos curvando, a quem escolhemos para nos orientar em nossa vida. O mestre ou o nosso ego? O mundo transitório ou o mundo eterno? Então, quando escolhemos esses ídolos da mentira, que podem ser pessoas, personalidades, ideias, mentalidades, concepções de vidas, quando escolhemos estes valores, estas tendências da vida presente, perdemos praticamente a reencarnação, porque as nossas escolhas ainda são escolhas ainda infantilizadas. E, diante disso, temos aí uma passagem da vida de Jesus, acho que está no Evangelho de São Marcos, que os amigos, porventura, de repente vão lembrar. Jesus, acho que está no Evangelho de São Marcos, Jesus estava passando por uma aldeia e, naquela oportunidade, existia um irmão que estava vivendo a obsessão de subjugação. E, claro, que as escrituras dizem que ele estava com demônio. Nós sabemos que é uma expressão teológica que não explica muita coisa. Na verdade, ele está vivendo uma auto-obsessão e também uma obsessão, que é a chamada subjugação ou possessão. E Jesus, quando se aproxima, Jesus, claro, curou, fez uma desobsessão de um Cristo. Vocês imaginam Jesus fazer uma desobsessão? Mas, antes disso, o próprio Espírito, ele conversa com o Messias, com Jesus. E aí o Jesus fala perante esse irmão que estava nesse obsidiado pela subjugação, pergunta: quem você é? A pergunta é próxima disso. Ou qual é o seu nome? Aí ele fala: meu nome é Legião, e somos muitos. Vocês lembram disso? Isso aí é muito forte, porque quando esse espírito infeliz, ele está ali utilizando a mediunidade transtornada desse irmão encarnado desequilibrado, que é a chamada subjugação. Quando ele fala que o meu nome é Legião, quer dizer o seguinte, que o espírito, quando ele nega Jesus, ele perde também a sua individualidade. Ele perde essa condição de senhor de si. Ele já é manipulável por outros. E quando você perde a sua individualidade, o seu pensamento passa a ser uniforme. Alguém pensa por você. Pode ser ideias, pode ser mentalidade de uma época. De qualquer maneira, quando ele fala que o meu nome é Legião e somos muitos, ele está informando
que esses ídolos da mentira e da sombra, conforme o assunto de destaque do livro Libertação, capítulo 7, toda vez que nós nomeamos, escolhemos ídolos da mentira e da sombra, nós perdemos a nossa individualidade. Nós perdemos o senso crítico. A nossa razão é falseada por estes ídolos da mentira. Porque se existe um ídolo que você deve nomear para o seu coração, é Cristo. Porque Jesus ensinou que devemos crucificar o nosso ego imaturo. Devemos trilhar o caminho que vai resultar no Monte de Jerusalém, a grande cidade sagrada que Jesus deixou o mundo carnal por esta cidade chamada Jerusalém. Então, nós iremos viver a nossa Jerusalém particular, isto é, vamos, de forma consciente, negar esses ídolos da mentira e da sombra e vamos começar a trilhar um caminho individual, buscando Cristo. E, naturalmente, vamos sentir esta beleza da Jerusalém da nossa vida, vamos sentir uma ambiência do sagrado em nosso psiquismo. Então, meus amigos, minhas amigas, devemos lembrar sempre a beleza de estarmos em Cristo e negar esse pensamento uniforme do chamado legião. Nosso pensamento está em Cristo. Então, preserva a minha individualidade e não o pensamento uniforme de um coletivo que negou Jesus e escolheu Barrabás. No momento decisivo da humanidade, vocês lembram? Dados históricos, perante a Pilatos, entre Jesus e Barrabás, o coletivo é o pensamento uniforme, ao ídolo da mentira e da sombra. Escolher o Barrabás. Não devemos viver esse pensamento uniforme, devemos ter a nossa individualidade para escolher Jesus. O Paulo levantou a mãozinha. Pois não, Paulo? Não sei se você está escutando. Pois não, Paulo? Oi, Carmério. Opa! Essa passagem aí era chamada de os Gedarenos. Eles estavam num cemitério, os espíritos. E aí eles se dirigiram a Jesus e falaram: que temos vós contigo, ó Senhor do Altíssimo. Então eles reconheceram a luz de Jesus e Jesus nem falou nada, como normalmente se dizem, que fazem rituais e não sei o quê. A presença dele e a luz dele, né, fez com que os espíritos pedissem a Jesus que permitissem que ele entrasse em uma vara de porcos que estava ali perto. E aí os porcos provavelmente se assustaram, né, saíram correndo e se suicidaram ali próximo. Tanto que Jesus e os apóstolos foram expulsos dessa terra depois pelos comerciantes, o que mostra que provavelmente eles estavam em terras de gentios, porque os judeus não comiam carne de porco. Só para dar uma ilustração. Abraço. Muito bom, Paulo. Excelente. Muito bom. Então, meus amigos, vamos agora para o livro Obreiros da Vida Eterna. Hoje eu destaquei no capítulo 8, Treva e Sofrimento, lembrando que o livro Obreiros da Vida Eterna também é psicografado por Chico Xavier, ditado pelo nosso mentor André Luiz. E o capítulo 8, Treva e Sofrimento, eu destaquei, existem diversos assuntos neste capítulo, mas eu pego um fragmento, um trecho, para que possamos desenvolver reflexões mais aprofundadas. Às vezes é uma expressão, uma palavra, uma frase, mas o importante é operarmos em nós a vida desse mundo superior. Quando nós estudamos esses assuntos, a nossa aura, nosso halo vital, nosso psiquismo, sente que há vida em abundância. Nos aproximamos um pouco do Cristo, porque nós estamos estudando o sagrado. Tudo isso aqui é sagrado, porque a nossa doutrina, segundo o próprio mestre no Evangelho de João, irei enviar o Consolador. Então, nós estamos estudando o Consolador. Olha que é algo confortante. Então, eu destaquei fé renovadora. É interessante que esse capítulo do livro Obreiros da Vida Eterna, capítulo 8, Treva e Sofrimento, e o assunto de destaque é fé renovadora, o nosso André Luiz
se encontra fazendo, digamos assim, um estágio, né? Na Casa Transitória Fabiano de Cristo, que é um posto avançado, se encontra numa região do Umbral, e este posto, eles amparam estes irmãos, retiram dos charcos, retiram destes ambientes sombrios do Umbral e dando aí uma nova oportunidade, uma nova encarnação. E o André Luiz estava com um grupo da Casa Transitória Fabiano de Cristo. Esta casa é presidida pela Zenóbia, que é responsável por este posto. Temos a Luciana, que é enfermeira. Além de enfermeira, ela é vidente e médium no mundo astral. Temos o padre Hipólito, que faz a palestra nessa região do Umbral. Ele faz uma palestra juntamente com essa equipe da Zenóbia. E temos outros irmãos chamados seguranças espirituais, que dão ambiente aí de possibilidade, porque eles geram uma segurança, porque essa região do Umbral, os irmãos ali vivem revoltas e eles não permitem essas palestras com facilidade. Mas, num dado momento, quando é estabelecida essa palestra na região do Umbral, eles colocam chamada uma tela protetora, que ela é tocada, ela é entrelaçada, impregnada por um magnetismo que isola esses irmãos rebeldes, e essa tela protetora evita de existir alguma violência desses irmãos da região do Umbral. E, em um dado momento, há uma situação muito interessante, que é o final da palestra do padre Hipólito, que participa da equipe da Zenóbia, da Casa Transitória Fabiano de Cristo. Eles permitem que alguns irmãos possam se aproximar, porque existem também pessoas ali que, de alguma forma, estão mais contidas. Mas teve ali um testemunho, vocês podem confirmar no capítulo 8 do livro Ovelhas da Vida Eterna, uma irmã que se encontra no Umbral, e quando eu fiz a primeira leitura desse livro, eu me assustei um pouco, porque eu me coloquei na situação. Será que eu estou no caminho certo, meu Deus? Porque essa senhora está ali no Umbral, nos charcos, ambientes penosos, desagradáveis, e ela chega até a Zenóbia, ao Jerônimo, os irmãos da Casa Transitória Fabiano de Cristo. Ela diz o seguinte: irmãos, me ajudem, por favor, porque eu conheci Bezerra de Menezes pessoalmente. Ela fala isso lá, está lá no texto. Essa senhora que se encontra no Umbral, ela conheceu Bezerra de Menezes pessoalmente. Aí eu, claro, me aprofundei, fui ler e estudei, né? Ela conheceu Bezerra de Menezes, mas ela buscou sempre a doutrina espírita só para consolo, nunca para responsabilidade. Então, essa irmã viveu o ambiente de uma casa espírita, ela talvez fez alguma leitura, mas ela buscou sempre a consolação, mas não a responsabilidade. A responsabilidade de quê? Por exemplo, a responsabilidade, aí eu estou filosofando, porque não ficou muito claro que atitude que faltou a ela de responsabilidade perante a vida, mas talvez ela utilizou o ambiente centro espírita, priorizando o centro, esquecendo a família. Talvez havia um afeto ali que precisava naquele momento. Talvez ela abandonou afetivamente a sua própria família, que existe o abandono presencial, a pessoa some, e existe o abandono afetivo, independente de estar presente ou não. Então, quando você abandona a sua família, quando você abandona o planejamento reencarnatório com aqueles que, não a parte das vezes, são vítimas, são suas vítimas, se você abandona e utiliza alguns ambientes para não cumprir os deveres, você pode, estou falando que é certo, não é matemático, porque o assunto é complexo, mas pode incidir numa situação de violação da lei divina. Por quê? Porque, segundo ela falou, mesmo conhecendo Bezerra de Menezes, e o André Luiz pergunta ao Jerônimo, mas por que ela viveu essa experiência, já que ela conheceu o próprio Bezerra de Menezes? E ela mesma explica, essa senhora, porque eu busquei somente a consolação da doutrina, mas não busquei a responsabilidade. Então, isso acarretou problemas sérios para ela, a ponto de ela estar naquela região ali, drenando alguns resíduos mentais, já de alguma forma resgatando a sua última encarnação de erros. Então,
como é importante estudarmos, porque, às vezes, o nosso centro espírita ele pode estar também em nossa casa. E eu considero muito importante, e pelo menos na leitura que eu faço, que devemos ir para o centro espírita sempre. Por quê? Que precisamos nos aprimorar, melhorar esse nosso velho temperamento, esses impulsos que ainda vivemos. Então, precisamos de um centro espírita para ouvir uma palestra, fazer um tratamento, refazer o nosso psiquismo, acalmar a nossa vida íntima, moldar, melhorar, depurar a nossa personalidade. Então, o centro espírita ele é fundamental para que eu possa retornar para a minha casa melhor, em condições suaves, digamos assim. Mas existem situações gritantes na nossa casa, em nosso lar, entre os nossos entes queridos, que eles precisam da nossa presença. Então, às vezes, a consolação ela não basta pela nossa doutrina. Devemos ter a consolação, sim, consolar os nossos corações, mas devemos associar a consolação com a responsabilidade, para que possamos avançar. Então, esta personagem que se encontra nessa região do umbral, ela, em termos particulares, ela me tocou muito, porque não basta só a consolação, é necessário a responsabilidade. Tanto é que uma das orientações da nossa doutrina é justamente que devemos viver a caridade. Fora da caridade, não há salvação. E a caridade, viver a caridade, não é um ato por si só de consolação. A própria fé renovadora, que é o assunto de destaque, você só vai conseguir ter uma fé legítima, autêntica, se você se renovar. Porque nós encarnamos para a renovação, para superarmos imperfeições. Se a nossa fé ela não conduz a uma renovação do espírito, um novo coração, uma nova alma, um novo ser, a nossa fé ela ficou na consolação, mas não na responsabilidade de uma encarnação em que eu gerei frutos. Vocês lembram de uma passagem da vida de Jesus? Que Jesus ele mencionou uma parábola dizendo o seguinte: em verdade vos digo que se uma semente de trigo, ao cair na terra, não morrer, ela fica só. Mas se essa semente de trigo, ao cair na terra, ela morrer, dá fruto. Olha que interessante essa parábola do mestre. A semente, ela só vai dar fruto quando morrer, porque ela vai germinar e vai gerar o trigo. O mestre, ele utilizou esse símbolo dizendo o seguinte: você vai ter que morrer para o seu passado, o seu arrastamento, suas imperfeições. Uma vez que você morre, isto é, você se renova, você é novo, você vai dar fruto. No campo da personalidade, você vai desenvolver valores e vai aflorar a sua angelitude. Então, é necessário que possamos morrer no sentido de renovação, morrer para o meu passado. Quando o meu passado ele é impuro, quando ele é, digamos assim, violador das leis divinas, eu tenho que morrer. Por quê? É uma crucificação. Eu vou ter que desfazer essa personalidade doente. Agora, se eu tenho um passado do bem, em que há uma vida produtiva, que eu já gerei o fruto, eu já lancei a semente, ela já germinou, ela morreu e gerou fruto, esse passado tem que vir. Porque esse passado ele vai alargar, ele vai expandir a minha genitude numa nova encarnação. Então, meus amigos, a fé renovadora, ela é estabelecida por vários valores, é claro. Mas a fé renovadora, ela não se limita somente à consolação. Fé renovadora, ela também busca a responsabilidade em atos, palavras e pensamentos. Porque é muito claro esse símbolo, é muito claro. Eu acho que foi o Divaldo que falou isso. Olha que interessante. O Divaldo, ele acompanhando um grupo de amigos no carro, havia irmãos espíritas, né? Todos eles bem intencionados, furou o pneu do carro. Ao furar o pneu do carro,
todos os espíritas resolveram orar. Mas teve um que saiu do carro e foi trocar o pneu. Percebe aí a diferença da consolação e da responsabilidade? Não é errado orar, mas você pode orar em atitudes. Quem faz o bem está orando, em conduta. A tua conduta é a maior oração que você pode fazer a Deus. Então, às vezes, trocar o pneu do carro da sua vida é a tarefa da responsabilidade. Porque se eu ficar no carro somente orando, eu vou ficar numa condição parasitária. Eu vou ficar na calçada da vida. E não vou criar movimentos rumo ao Evangelho do Senhor Jesus. É isso, meus amigas, minhas amigas, meus amigos. Estamos final. Opa, o Paulo levantou a mãozinha. Pode falar, Paulo. Fica à vontade. A casa é sua, você é diretor. Fala, meu amigo. Vamos fazer aquela Opa. frase final, juntando todos os. Paulo? Em processos redentores. Tá ouvindo? Estou ouvindo, agora estou ouvindo. Pode falar, pode não. Em processos redentores, as reminiscências torturantes resultantes de velhas afeições do passado faziam-nos enxergar miragens de ouro, que na realidade eram ídolos da mentira e da sombra em forma de lama, num quadro doloroso de treva e sofrimento, que só será vencido através de uma fé renovadora. Nossa, Paulo. Gabaritou, meu amigo. Tá inspirado, hein, Paulo? Tá inspirado, hein? Parabéns, hein? Ah, o Celso, fica à vontade, Celso. Quer falar, Celso? Tudo Fica à tem vontade. ligação, cara. Capura não. Tudo tem ligação. É, muito bom, Paulo. Parabéns. Olha, e ficou com ar de poesia. O conhecimento ele entra com mais facilidade em nossa mente quando colocamos poesia. O Paulo ele conseguiu fazer essa síntese, mas de forma poética. Muito bacana. Ó, a Elizabeth está mandando um coração para você. A Elizabeth, para todos nós. Muito bom. Bom, meus amigos, minhas amigas, finalizamos mais um estudo. Paulo, é isso aí, Paulo. Finalizamos mais um estudo da série André Luiz. Vamos viver estas reflexões, porque as soluções, as superações dos nossos enigmas particulares, nossos dilemas pessoais, dizem respeito ao nosso conhecimento, como definimos a vida, como os concebemos, qual é a concepção que nós temos da vida. Então, precisamos definir a vida segundo o Evangelho do Mestre Jesus. O Mestre, ele vai oferecer a água viva quando buscamos o Mestre, porque nós temos sede de um mundo melhor. Quando sentimos a fome da felicidade em Cristo, da mesma forma, o nosso Mestre vai oferecer o pão da vida que ele representa. Então, vamos colocar em prática através de atos poderosos da caridade, vamos viver lançando os nossos olhares para o nosso Messias e vamos seguir porque a porta estreita nos espera.